Boa tarde, essas daí são as hortas orgânicas urbanas que eu tive a ideia de fazer no meu trabalho. Meu trabalho consiste em criação de hortas orgânicas, coleta seletiva, entre outras atividades sustentáveis, em lugares da cidade que são inutilizados. Por exemplo, esse centro aqui comercial, eles teriam essas caixas de para planta para enfeitar, por exemplo, colocariam flores. E aí eu tive a ideia de fazer hortas. Aí ao longo foi surgindo mais ideias. Eu tive ideia de colocar lixo de coleta seletiva, só que é muito caro, R$120 por lixeira, são 5 lixeiras no total. Sairia R$600, então eu tive a ideia de confeccionar, criar eventos para confeccionar as lixeiras de coleta seletiva, que vão ficar naquele espaço ali, onde está aquela bicicleta. Já tem um espaço aqui. A horta consiste em substituir, né? Ao invés de você gastar dinheiro com enfeite, um monte de planta aí que, pô, não dá pra colher, não dá pra aproveitar, você planta tempero, alimentos, que vai ser pro bem coletivo, né? O centro sustentável, ele tem 6 jardineiras de madeira de demolição, material sustentável. Cada jardineira com mais ou menos umas 20 plantas, totalizando 120 plantas. Normalmente eu planto tempero. Já houve umas doações, houve alguns roubos, por exemplo aqui a terra está vazia por causa de roubo, alguns problemas, porém não muito, porque eu tenho lá em casa alguns pés que eu fico produzindo muda, então para mim sai de graça. E eu criei um mecanismo também para regar as plantas sustentáveis. Essa daqui é a loja, né? E o ar-condicionado tem um cano de espessura grossa que pode armazenar água, né? E uma torneira. Daí eu rego as plantas sem gastar água, captando água da umidade do ar. Existem mais métodos de captação de água que podem ser feitos para o projeto, né? Esse projeto eu estou tentando implantar ele no meu prédio. A captação de água pode ser feita por chuva, por ar-condicionado. Existem várias formas alternativas de captação de água. Para manter o financeiramente, por exemplo, agora sim, vocês podem ver que está bastante folha, horta. Final de período é complicado, né, gente? Mas entrando de férias aí eu vou dar uma geral legal. Essa aqui tava com uma goteira, eu tive que desfazer essa horta. As plantas estavam afogando, né? Tava ficando com muita água e aí acabavam morrendo. Só que eu já afastei ela da goteira e entrando de férias eu vou refazê-la. E para manter financeiramente alguns manutenções, por exemplo, eu faço mudas e vendo R$2 cada muda. Para fazer muda é simples. Eu tiro, por exemplo, um galho desse aqui. Se eu colocar na água, começa a sair raiz. E depois da raiz, só colocar na terra. E aí eu vendo esses no vasinho por R$2 e consigo um dinheiro. Não precisa de muito para manter a horta. Financeiramente precisa mais de alguns produtos, fertilizante, alguma coisa assim, que é R$20, um pacote de 20 quilos. Então não, assim, quebra bem o galho a questão de fazer muda. Por exemplo, eu tenho muitas pessoas já doaram, eu conto com doações, as pessoas ajudam, eu tenho que fazer algumas plaquinhas também para indicar que isso é uma horta que as pessoas podem aproveitar, porque às vezes as pessoas roubam sem nem saber que podem usufruir, né? Então, por isso que acontecem algumas coisas assim. A horta possui alecrim, hortelã, sálvia, manjericão roxo, boldo, orégano, sálvia de novo.
alecrim. Aí eu tenho alguns hortelãs pimenta, cebolinha. Tem uma variedade legal, a galera pega. Ontem mesmo passaram aqui, pegaram bastante manjericão, fazer molho pesto. E é bom que quebra aquele paradigma, né? Que você precisa ir no supermercado o tempo todo pra comprar, pô, tempero, sacou? Pra quê? Desce aqui e pega o tempero.